Boa noite, igreja. Vamos começar o nosso louvor. Hoje é o quinto dia da nossa semana de oração. Vou pedir para vocês se colocarem de pé para nós começarmos o nosso louvor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Com Ele. Vamos para a nossa segunda música agora e é Favor de Deus. Sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar.
música. Eu vou pedir que enquanto nós cantamos, quem escreveu o seu pedido de oração, venha deixar nessa caixinha amarela que está aqui no corredor. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso muito obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, nos trouxeste, Pai, para te honrar, para te louvar, Pai.
Pai querido, estamos aqui, Pai, com o coração. Tiveram muitos pedidos aqui entregues na caixinha, Pai. Que o Senhor possa, Pai, olhar com um olhar carinhoso, Pai, para esses pedidos especiais. E também, Pai, há pedidos que não foram trazidos aqui nessa caixinha também, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, olhar todos os pedidos e agradecimentos dentro do nosso coração, Senhor. O Senhor sabe de tudo e todas as coisas, Pai. Nós entregamos tudo em Suas mãos, Pai. Perdoe os nossos pecados. E também, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe, que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração ao abrirmos a Sua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, nos méritos do sangue de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. É com alegria que nós estamos iniciando mais uma noite da nossa semana de oração jovem. E que bom que você está aqui. Aqueles que estão nos acompanhando desde sábado ou desde domingo, com certeza tiveram aí a oportunidade de aprender um pouco mais e de refletir muito mais ainda naquilo que Deus tem deixado para nós através da Sua palavra. E através disso que nós meditamos, eu quero convidar a Priscila aqui neste momento, que ela trará uma mensagem de adoração ao nosso Deus e que o nome dele possa ser louvado também, que você reflita e que possa ter um encontro com ele nesta noite. Sofria de um mal sem Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar no homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos
coração, foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Amém. Som? Oi. Som. Boa noite, igreja. Boa noite, gente. Antes de começar o sorteio, eu vou fazer uma perguntinha. Quem é que ficou sem número? Levanta a mão. Mais alguém sem número? Ninguém? Gente, quem aqui é visitante hoje na igreja? Quem que é visitante, levanta a mão. Você? Mais alguém é visitante? Você também? Coisa boa. Tá, então vamos começar com o sorteio. Vamos lá. Verdade, Quem é visita, por favor, vem Vocês aqui na dois que frente. são visitantes, vem aqui pegar o brinde. Pode vir. Você também é? Vem aqui na frente. Mais alguém é visitante? Mais ninguém? Então, então vamos começar o nosso sorteio. Nosso primeiro sortudo é o número 42785. Sério? Nossa! Parabéns! É isso, então. É tua, amiga? É o dela? Você falou qual? É a minha. Então vamos lá, né? Vamos ver. 42.789. 42.789. Quem que é? Quem que é? Parabéns! Eita, venha buscar seu prêmio. Próximo, 42.779. 42.779. Vem buscar o seu prêmio, Parabéns, irmão. parabéns. Próximo número sorteado,
42.780. 42.780. Aê, parabéns. 42.769. 42.769. Parabéns, vem buscar teu prêmio. Mais um 42. 42.759. Cadê? 42.759. Aqui, ó. Vem receber o prêmio. Nosso último número. Último, hein, gente? Vamos ver. 42.772. 72. Pronto. Parabéns. Gente, foi isso, né? Quem infelizmente não ganhou, Fica pra próxima. tem alguns dias ainda. Obrigada. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os
teu sangue o meu final feliz. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje chegamos ao estudo da quarta carta registrada no livro de Apocalipse. Quarta igreja, quarta cidade que recebe a mensagem. Temos visto até aqui que algumas dessas mensagens são de exortação, algumas de alerta, consolo, algumas de repreensão. Temos visto também que cada uma dessas cartas possui mensagens do seu ponto de vista histórico, no seu significado profético, mas certamente com aplicações que entram no nosso coração, na nossa vida ainda hoje. Chegamos já à metade da semana, não é? Quarta-feira sempre é um dia muito significativo numa semana como essa, e eu quero parabenizar você que tem sido forte, valoroso e corajoso de estar aqui desde o início. E você que está se juntando, tem muita gente que se junta na quarta-feira. Faço o convite para permanecer conosco nas próximas noites, entrando na reta final já da semana e sempre relembrando aquele incentivo de que você, antes de vir à igreja ou ao longo do dia, separe um momento para ler a carta que vai ser estudada no dia, porque dá para prever. Então, no trecho que a gente terminar hoje, exatamente o verso seguinte é onde a gente começa amanhã. Até já explicando aqui, amanhã a gente estuda Sardes. Aqui tem a colinha, né? Então amanhã a gente estuda Sardes. Então já fica o convite para você poder ler e a gente poder aprofundar em conjunto aqui. Bom, hoje a carta é endereçada à cidade de Tiatira. Essa é a quarta cidade, como falamos. E se a gente fosse dar um título para ela, podemos dizer que essa é a carta de Cristo para os conformados. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero ler com você Apocalipse 2, mas como de costume, antes, quero convidar você a fechar os olhos. Nós vamos orar pedindo a direção divina. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque já estamos na metade da semana e temos a convicção de que até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem aberto o nosso coração e de alguma maneira tem falado a nós. Mas eu tenho certeza que hoje tem algo a mais que o Senhor quer dizer. Por isso eu peço que o Senhor nos acompanhe no estudo de hoje, do início até o fim. Que o Senhor abra o nosso entendimento e cada palavra que for falada aqui, de alguma maneira, seja direcionada, intencionada por Ti. E que o Senhor possa traduzir essa mensagem à necessidade de cada pessoa que está aqui hoje. O Senhor conhece a cada um de nós individualmente. O Senhor sabe o nosso nome, sabe o nosso coração e sabe aquilo que precisamos. Por isso, por favor, nos acompanha nesse estudo. Que nesse momento, Senhor, todo som e todo barulho se cale. Que apenas a Tua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado possa agora falar aos nossos ouvidos para que a gente saia daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Apocalipse capítulo 2, a gente vai começar no verso 18 e reforço para você aquele incentivo para deixar a Bíblia aberta que a gente vai lendo de pouquinho em pouquinho, analisando cada um dos versos, tá bom? Apocalipse 2, verso 18, a introdução da carta diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa é a carta mais longa de todas, eu diria até de longe, é a carta mais longa de todas. E é endereçada, mais uma vez, ao anjo, ou seja, o mensageiro, o líder, o bispo, como temos analisado, da cidade de Tiatira. Uma igreja real, numa cidade real. Você já acostumou com isso até aqui, ou nesse ponto, né? Bom, trouxe algumas fotos
Vou pedir para colocar, por gentileza, já, como já é tradicional também. A posição geográfica da cidade de Tiatira, ela fica a 50 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Lembra que faz aquele círculo que a gente... Círculo não, né? Bom, aquele tipo de roda que a gente falou no primeiro dia, e agora a gente já começa o declínio, vamos dizer assim, 50 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Essa foto é da cidade atual de Tiatira. Atualmente ela está na Turquia, é chamada de Aksar, com um provável erro de pronúncia aqui, peço perdão pela falha do turco, mas o nome da cidade é Aksar. Hoje ela tem cerca de 107 mil habitantes e a sua economia, atualmente falando, ela gira em torno da produção de alguns pequenos tapetes, é a principal coisa que eles produzem ali. Nós temos poucas informações históricas sobre a cidade de Tiatira, por dois motivos. Vou até pedir para passar as próximas duas, essa e tem mais uma, aí. Essas duas fotos são de ruínas da antiga cidade de Tiatira. E por que a gente tem pouca informação? Assim como já aconteceu com outra cidade, é porque a cidade atual de Aksar, ela está colocada sobre a antiga cidade de Tiatira. Por isso, não dá para ficar fazendo muita escavação e ter resquícios aí da cidade antiga. Porém, tem outro elemento também. É que de todas as cidades estudadas até agora, ela é a menos importante, em termos de cidade, tá? Ela é a menos importante. Você percebeu, você deve ter percebido que toda cidade que a gente fala aqui parece que uma é maior do que a outra. Essa era muito importante por causa do porto, a outra também, mas a outra era a capital e parece estar numa crescente. A de Tiatira talvez seja a cidade menos empolgante até aqui, porque era uma cidade tanto quanto comum. Quando a gente fala da menos próspera também, tá bom? Economicamente mais abaixo. Quando a gente fala da igreja de Tiatira, aí a gente tem um pouco mais de informação na Bíblia. Talvez não tanto da igreja de Tiatira, mas sim da cidade de Tiatira naqueles tempos, no tempo bíblico. Em Atos capítulo 16, no verso 14, a gente tem uma menção, uma segunda menção a Tiatira, só que através de uma mulher, na verdade. Existe uma mulher ali chamada Lígia. Lembra dessa história no livro de Atos? Lígia. Lígia ela era natural de Tiatira. Ela foi convertida para o cristianismo por Paulo e por isso ela fazia parte da igreja primitiva. E Lígia é conhecida na Bíblia como uma vendedora de púrpura. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento. Lígia, a vendedora de púrpura. Por que isso é interessante? Bom, primeiro por ser uma menção na Bíblia de Tiatira, né? E outro ponto é justamente a púrpura em si, como uma parte fundamental da cidade de Tiatira. A cor púrpura é a cor vermelha, né? Púrpura é um tipo de vermelho. E a cor vermelha sempre foi uma cor nobre. Ela sempre foi usada pela realeza porque era uma cor cara. É uma cor difícil de se conseguir, de se produzir a cor vermelha, claro, na antiguidade. Nesses tempos bíblicos, a cor vermelha ela era produzida através de moluscos. Através deles que era feita o vermelho. Por isso que não era tão simples. Só que em Tiatira, eles descobriram uma outra técnica de produção da tinta vermelha e da púrpura. Por isso que Lígia vendia púrpura, porque era meio que uma marca registrada de Tiatira. Pode passar a próxima, por gentileza. Essa plantinha aqui, tá vendo essa plantinha? Essa planta era usada para fazer a cor vermelha. O nome dessa planta é Rubia tinctorum, ou ruiva dos tintureiros, ou no português, que não tem nada a ver com o que foi falado até aqui, granza. Então, totalmente sem relação, né? A cor vermelha vinha da raiz dessa planta. E por que isso é interessante? Porque é em Tiatira que foi descoberta a técnica para poder transformar essa planta em tinta. Então, Lígia, que é a personagem bíblica mencionada, ela vivia da venda da púrpura a partir justamente dessa técnica típica de Tiatira. Obrigado pelas imagens, viu? Outra característica comercial de Tiatira, que para o nosso estudo acaba sendo relevante também, é o trabalho com bronze polido. Era algo muito usado naquele tempo em Tiatira, o que nos remete diretamente à forma como Cristo se apresenta nessa cidade, que é justamente o verso que a gente leu. Mais uma vez, Jesus é o autor, e mais uma vez ele usa uma expressão diferente. Ele se apresenta de uma forma exclusiva para a cidade, como a gente tem visto até aqui. Qual é a forma que ele se apresenta? Eu sou aquele que tem olhos de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aqui nós temos duas referências. A primeira é Jesus fazendo uma menção a Apocalipse capítulo 1, verso 14 e 15. Tem relação, de novo,
para ser o mesmo personagem, igualzinho a gente tem visto até aqui, cada hora um trechinho. E segundo, Cristo está usando elementos que fazem parte do cotidiano de Tiatira, da cidade, para então poder se apresentar a essa cidade, a essa igreja. Bom, a gente tem mencionado também que cada uma dessas igrejas, ela tem um papel profético no livro de Apocalipse, porque elas representam períodos do desenvolvimento da história cristã. Você lembra qual foi o período que a gente analisou ontem? Até agora, a igreja cristã vinha sendo perseguida, a igreja proibida e que sofria com martírio. Ontem, a gente mencionou que Pérgamo representava o período da igreja onde ela é empoderada como a igreja estatal. E agora, de perseguida, ela se torna a igreja oficial. A igreja de Tiatira representa o período que vem logo após isso. Eu vou chamar aqui de período pré-reforma protestante, período da Idade Média, que vai datar aí do século VI, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem aqui, isso, do século VI até o inicinho do século XVI. Vai pegar esse período da história do cristianismo. E que período é esse? A gente pode dizer que esse é o período das trevas. Período das trevas no cristianismo. O cristianismo sofreu um movimento muito interessante na sua história. Interessante para não dizer trágico, né? A igreja era perseguida. Ela foi empoderada. E o que aconteceu agora? Se tornou perseguidora. Interessante esse movimento. A igreja cristã que foi perseguida e martirizada, ela é empoderada e agora se torna perseguidora e martirizadora, vamos dizer assim. Cristãos nessa época continuaram sendo martirizados, mas pelo próprio cristianismo. Não mais pelo Império Romano, não mais pelos judeus, mas pelo próprio cristianismo. Só que, claro, o cristianismo estatal. O que acontece? Esse é o período do clero. Esse é o período da igreja que é estatizada, a igreja que é estratificada, hierarquizada e que busca algum tipo de monopólio para uso da religião para o poder. Por isso esse é o período onde o cristianismo é a igreja oficial, mas ninguém pode ter Bíblia. A Bíblia é caçada, a Bíblia literalmente é entrado na casa e retirado, senão é morto. E quem fazia isso era o próprio cristão. Esse é o período onde ninguém tinha voz. Esse é o período onde tudo era controlado. Esse é o período onde a verdade cristã ela vai sendo jogada cada vez mais para as trevas, para o escuro. Um período de monopólio, um período de ditadura religiosa, um período de verdade corrompida, mas também um período de remanescência. Aliás, esse é um ponto que percorre toda a história bíblica até a história do cristianismo. O remanescente. Ainda que a igreja vá se corrompendo, sempre tem alguém, e quando eu falo alguém eu quero dizer um grupo, que representa aqueles que se permanecem fiéis à verdade pura. Um grupo que sempre é destacado nessa história da Idade Média é o grupo dos valdenses, e certamente você já leu alguma coisa sobre eles. Os valdenses que eram um grupo tão apaixonado pela palavra de Deus, que eles chegavam a rasgar páginas da Bíblia para costurar na sua roupa, para se certificar de que quando algum soldado chegasse, a Bíblia poderia ser levada, mas eles ainda teriam a palavra de Deus consigo. Apesar da igreja se corromper, sempre há o remanescente. Apesar de ter a confusão, sempre há aquele que permanece e que prevalece. Essa é a característica da Tiatira profética. E de alguma maneira, também fala para a gente um pouquinho dos desafios que a Tiatira histórica enfrentava. Tenho mencionado também que todas as cartas são estruturadas a partir de 5 pontos. 5 partes. Está lembrado? Vamos junto? Primeira parte, apresentação. Segunda, elogio, advertência, apelo e promessa. Vimos já a apresentação dessa carta. Qual é o elogio direcionado a Tiatira? Vamos ao verso 19. A Bíblia diz assim: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mais uma vez, Deus destaca a Tiatira o fato dele conhecer. Eu sei que é redundante, mas eu faço questão de repetir sempre. É um Deus que está próximo. É um Deus que não sabe sobre. É um Deus que não tem informações sobre. É o Deus que conhece. É o Deus que está envolvido. É o Deus que está próximo. Deus conhece Tiatira de perto. E ele descreve Tiatira
com 5 características. E eu queria que você notasse essas 5, tá bom? Obras, amor, fé, serviço e perseverança. São as 5 características da igreja de Tiatira. Uma excelente descrição feita para uma igreja. E é aqui que eu queria convidar você já a primeira reflexão da noite. É justamente a esses termos que são direcionados a essa igreja. Primeira coisa, Jesus diz que essa é uma igreja de boas obras. E eu quero sempre hoje fazer o paralelo o tempo todo aqui sobre o que Cristo poderia dizer dessa igreja, Jardim Alvorada. Uma igreja de boas obras. O que são obras? Já falamos sobre isso em outra carta. Obras são ações, obras são aquilo que fazemos, obras são os frutos, os resultados, as nossas ações, a mão na obra, a mão na massa. Quais são as obras dessa igreja? A Bíblia fala que Jesus diz que essa igreja tinha boas obras, e vale lembrar que boas obras aqui é na ótica divina. Boas obras porque condizem com aquilo que Deus considera boas obras. Boas obras não no sentido de fazer volume, de chamar atenção, mas boas obras dentro do padrão e da referência divina. Quais são as obras dessa igreja? A reflexão acho que sempre é válida, autocrítica. Que tipo de ações são feitas? Que tipo de atitude de frutos? Uma boa forma de medir as obras são os frutos. E fruto é resultado. E quando eu falo resultado, eu não estou falando em números, tá? Eu estou falando no que é provocado. Essa é uma igreja que tem obras que geram acolhimento? Eu estou perguntando, porque eu estou passando essa semana aqui, né? Então é para você responder. Essa é uma igreja que tem obras, tem ações que geram bem-estar, que geram unidade, como falamos ontem, que geram crescimento espiritual, que geram a presença do Espírito de Deus, que geram conversões também, por que não? Essa é uma igreja que tem obras que geram o evangelho sendo espalhado na redondeza. Talvez a segunda palavra destinada a Tiatira defina ainda melhor o que seriam essas boas obras. Porque além de boas obras, vai dizer que essa é uma igreja de amor. Você já parou para pensar que nós somos o primeiro contato que alguém vai ter com Cristo? Você já parou para pensar que a relação pessoal é o primeiro contato que alguém tem com o Evangelho? Sempre vai ser. E não importa se você está vindo aqui hoje a primeira vez ou pela 18ª. Ainda assim, é conosco que as pessoas têm o primeiro contato com Jesus. Já parou para pensar nisso? Certa vez, tem uns anos já isso, eu e a minha esposa, quando ainda não tinha filho, a gente tinha condição de viajar. E aí a gente fez uma viagem para um outro país, e era uma viagem daquela dos sonhos, a gente estava muito feliz. E quando chegou o sábado, a gente foi numa igreja. A gente procurou uma igreja que era da cidade que a gente estava, do país que a gente estava, procurou a igreja que era mais próxima do lugar que a gente estava hospedado, nos organizamos extremamente empolgados e ansiosos para conhecer a igreja de uma outra cultura e poder cultuar ali com eles. Aliás, essa é uma das belezas, né? Você vê que a nossa fé, ela se espalha pelo mundo todo, sempre é algo de alguma forma até emocionante, por que não? Você está numa outra cultura, num outro lugar, mas tem alguém que compartilha exatamente a mesma fé que você. E a gente estava muito ansioso por esse dia. Mas vimos ali na internet, achamos o local e no sábado de manhã nos aprontamos e fomos até essa igreja. Quando a gente chegou na porta dessa igreja, note que era um outro idioma. Então a gente decorou a frase do bom dia para poder ser saudoso na igreja, né? Logo que a gente entrou na igreja, tinha um rapaz na porta, cumprimentando as pessoas que chegavam. E me chamou a atenção que por alguma razão ele não cumprimentou a gente. Ele só estava parado na porta. Eu achei que ele estava para cumprimentar, mas ele estava só parado na porta de fato. Então nós entramos e ele ficou. Do mesmo jeito. A gente, ok, vamos seguir. A gente chegou no horário da escola sabatina, que é esse momento tradicional da igreja adventista de estudo da Bíblia em conjunto. Fomos procurar um grupo para nós participarmos. E a gente, muito jovem ainda, né? A gente procurou justamente o grupo dos jovens. E aí, não sabíamos onde era. Então perguntamos para o rapaz da porta, esse foi um contato que nós tivemos com ele, tentamos de alguma maneira perguntar onde estavam os jovens, e ele indicou para a gente. Não teve bom dia, mas indicou para a gente. Nós subimos a porta, e aí foi uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Nós subimos nessa sala dos jovens,
tava um grupo de jovens, de fato, eu não sei se a gente era o menos jovem do grupo, mas aí tava o grupo de jovens, e estavam sentados assim, ó, como é que eu vou ilustrar para vocês aqui? Imagina que tava fazendo uma espécie de roda. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas mais ou menos, e eu e a Amanda, minha esposa, aqui sentado na ponta. O instrutor, a pessoa que estava conduzindo a discussão, ele era o número 1, vamos dizer assim, nessa ordem que eu falei aqui meio rodinha, e nós dois éramos os 2 últimos. Tá dando para visualizar mais ou menos? Beleza. Então imagina, por exemplo, que esse barril aqui, é barril que chama esse? Esse negócio aqui é onde estava eu e a Amanda. E eu sou o líder que estava conduzindo a discussão, tá bom? Então a roda estava aqui, tá? Tá bem confusa a minha história, né? Mas vocês estão entendendo, né? Vocês estão acompanhando. Eu fiz de um jeito, agora estou fazendo de outro. Então fez essa roda aqui e a gente era esse barril para cá. O barril parece um pouco mais comigo na forma física. Então, barril para cá. Beleza. Ele estava conduzindo o estudo. Obviamente era num outro idioma. Eu e minha esposa, a gente estava sentado assim, ó, puxando para frente para primeiro tentar entender o que ele estava falando e poder de alguma maneira estar junto. Nós entramos na sala e ninguém deu bom dia. Eu estou falando de bom dia, não estou falando de vamos comer juntos. É só bom dia, não recebemos. Mas ok, o pessoal mais fechado, uma outra cultura, sentamos. Começou a discussão. A pessoa começou a falar ali, a gente entendia por alto mais ou menos o que estava falando. Mas eu comecei a reparar, sabe quando alguém está falando e ela vai mudando o olho para quem ela está olhando? E ela fazia esse movimento aqui, ó. Ela olhava para cá, quando chegava na nossa vez, ela voltava. E vinha para cá. Aí vinha para cá, quando chegava na nossa vez, voltava. Aí a gente começou a reparar, gente, ele não está nem chegando, nem a cruzar o olho com a gente, quanto mais bom dia. Chegou uma hora que ele fez uma pergunta. E ele olhava para todo mundo aqui, o que você acha de tal coisa? Pá, voltava para cá. Parecia que tinha um bloqueio aqui. E não cruzava o olho com a gente. Teve uma hora que a gente estava de pé, que o grupo olhou na nossa direção e saudou a gente fazendo bom dia. Foi um alívio no coração, finalmente alguém está saudando a gente. Mas não, a gente deu 2 passos, era na verdade uma outra pessoa que estava entrando atrás, e a gente só estava no meio do caminho. Bom, depois a gente desceu da sala, onde não tivemos nenhum cruzamento. Veja, não tinham 10 pessoas na sala, e não teve um cruzamento de olho. Aí a gente desceu da sala, sentou para assistir o culto e fomos embora. Entramos quietos, saímos calados. Não recebemos um bom dia. A gente treinou a semana inteira como falar bom dia e bom sábado e não conseguimos usar porque não recebemos um cumprimento sequer. Quando a gente saiu daquela igreja, a gente saiu assim atordoado com essa situação, não criticando no sentido de, bom, estava criticando, né? Mas não no sentido, meu Deus, está tudo errado, mas a gente assim, gente, o que acontece? Por que será que é assim, né? E aí eu conversei com a minha esposa e a gente chegou numa conclusão. Se a gente não fosse dessa mesma fé, uma coisa é certa, nós nunca mais colocaríamos o pé nessa igreja. Porque se isso significa seguir a Jesus, quem segue a Jesus é desse jeito, não é esse o Cristo que eu estou procurando. Você entende o que eu quero dizer? O amor de Cristo, ele não é conhecido de forma abstrata. Ele é conhecido através de nós. Existe uma frase de efeito aí já famosa, que eu nem sei mais quem que é o autor dela, que diz, talvez você seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida dela, a sua vida. Nós somos, quando nós dizemos ser cristãos, significa que nós somos representantes e de alguma maneira imitadores de Cristo. Toda vez que eu digo para alguém que eu represento Cristo, mas eu não vivo a partir do padrão de amor, o que eu fizer é Cristo. Por exemplo, vou te dar um exemplo inverso, tá? Porque todo mundo aqui está na cultura cristã. Eu vou te dar um exemplo aqui que entenda bem onde eu quero chegar, tá bom? Pense na cultura islâmica. Como que você define a cultura islâmica? É a partir do quê? Da história de outras pessoas que você ouviu, seja no jornal ou conhecendo pessoalmente, que são islã. Concorda? Que seguem o islã, não é assim? O que você sabe sobre o que é o budismo? Depende se você já conheceu alguém ou ouviu história de alguém que segue o budismo. Entende o que eu quero dizer? O que as pessoas sabem sobre Cristo é o que você vive, não é o que você fala. Não é um artigo na internet que define Cristo. É a sua vida. Até que ponto nós temos sido
uma igreja de amor. E deixa eu falar não só de igreja. Até que ponto você tem sido um cristão que reflete o amor de Cristo? Nos mínimos contatos, tá? Seja a pessoa que mora com você, ou seja a pessoa que cruza o elevador contigo. Que tipo de contato com Cristo ela tem tido? Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que toda pessoa que chegou a cruzar com Jesus, ou como foi cantado na música hoje, a pessoa que tocou na roupa de Jesus foi o suficiente para transformar a vida dela. Quando alguém entra em contato contigo, o que muda na vida dela? Que tipo de Cristo ela conhece? Porque o grande dilema aqui é que nós refletimos Cristo, queiramos ou não. A pergunta não é se você tem refletido Cristo. Sendo cristão, a pergunta é que tipo de Cristo você tem refletido. Não tem como desligar a chavinha. Tiatira era uma igreja de amor. A pergunta é, temos sido uma igreja de amor também? Outra característica de Tiatira era uma igreja de fé. E eu acho interessante essa menção porque parece redundância, né? Uma igreja de fé? Ué, mas dá para ser uma igreja sem fé? Dá. Até que ponto essa igreja depende da fé para sobreviver? Uma vez eu tenho um pastor que eu admiro muito, foi pastor lá no NASP, inclusive no tempo que eu era aluno, pastor Edson Romero. E aí ele fala o seguinte, uma vez numa conversa que eu tive com ele pessoalmente, ele falava o seguinte: eu tenho a impressão que se hoje o Espírito Santo fosse retirado do mundo e ele não atuasse mais entre nós, 90% daquilo que a igreja faz vai continuar normal. Para pensar. Se hoje o Espírito Santo não estivesse agindo aqui de forma sobrenatural, isso é a fala dele, né? 90% das programações, das estratégias, do roteiro da igreja ia continuar funcionando normal, porque a gente não estrutura as coisas como quem depende do Espírito Santo. A gente estrutura as coisas como se dependesse dos nossos planos. É forçado ou faz sentido? Eu falei da igreja, vou falar agora de maneira individual, tá bom? Pensa na vida individual. Até que ponto a sua vida depende da fé? Vou te propor um exercício rápido aqui. Esse exercício, essa reflexão, na verdade, ele num livro, recomendo a leitura, chamado Louco Amor, de um autor americano chamado Francis Chan. Tem reflexões ali muito interessantes. E ele propõe o seguinte exercício, ou a reflexão que leva a esse exercício, né? Para pensar um pouquinho, eu precisava que você tentasse compilar aí na sua mente, em poucos segundos, um pouco do que é a sua vida, tá bom? Então, por exemplo, tenta fazer, se você precisar fechar o olho para se concentrar, fica à vontade, tá? Mas tenta fazer aí um compilado de como você planeja a sua vida. Por exemplo, pensa, você que está estudando, a faculdade que você está fazendo ou o que você pretende fazer. Pensa na maneira como você lida com os estudos. Ou para aqueles que já trabalham, que acredito ser a maioria aqui, como você lida no trabalho? Como você se comporta no trabalho? Por que você trabalha nesse lugar? Por que você escolheu essa carreira? Estou perguntando para você ir compilando, tá bom? Como que você escolheu a sua carreira? Como você escolheu o seu ofício? Pensa na sua família, a relação que você tem na família, a forma como você se comporta. Para você que é casado, por que você escolheu essa pessoa em si? Certo? Financeiramente, esse é curioso também. Para pensar, não sei se você tem aquelas planilhas para organizar financeiramente. Aonde você gasta? O que mais consome o seu dinheiro? Por quê? Aonde está mais destinado o seu custo? Por quê? O que leva? Como você organiza isso? O seu tempo. Quando você tem tempo livre, o que você faz com tempo livre? Como você usa isso? O que você planeja para daqui 5 anos? Onde você se vê? Aquela pergunta de entrevista de emprego. Onde você se vê daqui 5 anos? Vai pensando aí. Você se vê fazendo o quê? Daqui 10 anos. Qual que é o seu plano de vida? Como você lida com seus filhos ou seus netos? Fez um compilado aí? Agora pergunta. Esse é o exercício agora. Imagina que da noite para o dia, hoje à noite, por alguma razão você vai chegar em casa e descobriu que o cristianismo é uma lorota. Tudo é um charlatanismo e tudo que você sempre creu sobre Deus é uma mentira. Nada existe, é tudo uma farsa. E toda a sua fé caiu por terra.
Não existe nada do que você acredita. Não existe nada espiritual. Faz de conta. A pergunta é: o que muda no que você vive hoje se amanhã a sua fé não estiver presente? Muda a sua forma de gastar dinheiro que você gasta hoje? Muda a profissão que você tem hoje? Muda o relacionamento que você tem hoje? E aí a reflexão que o autor propõe é: se não muda nada, talvez a gente não está vivendo pela fé. Interessante o raciocínio, não? E aí ele argumenta: geralmente, fé, viver pela fé, costuma significar fazer coisas que parecem loucura. Se a nossa vida faz sentido para quem não tem fé, alguma coisa está errada. Se a minha vida faz sentido, ou seja, a forma como eu vivo, as minhas prioridades, as minhas escolhas de vida, se elas fazem sentido para quem não tem a fé no Cristo que eu tenho, alguma coisa está errada. Porque talvez eu esteja vivendo uma boa vida, mas talvez não seja viver pela fé. Pastor, o que você está me dizendo para fazer então? Eu não estou dizendo nada, eu estou só propondo a reflexão. Temos vivido pela fé? Porque quando eu leio a Bíblia, pela fé, significa um homem largar para trás toda a sua família, ir para o meio do deserto sem saber onde ele vai chegar. O nome dele é Abraão. E no meio do caminho Deus ia dizer, ele só saiu. Quando eu olho pela fé, eu vejo uma nação abandonando um país e andando no deserto sem ter comida para comer. Por acaso, entre aspas, choveu pão. Isso não é lógica, isso é fé. Fé não costuma fazer sentido para quem não tem fé. Até que ponto nós temos de fato vivido pela fé? Ou será que viver pela fé para nós passou apenas a se tornar viver com um pensamento positivo de vida? Tem muita gente que acha que fé é pensamento positivo. Você foi bem na prova? Eu acho que eu vou mal. Não. Tenha fé, cara, vai dar certo. Pensamento positivo, sabe? Eu vou tentar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa para o relacionamento, mas eu acho que não vai dar certo. Tenha fé, vai dar certo. Eu tenho uma pessoa que está acamada, está doente. Eu não sei o que vai acontecer. Tenha fé, vai dar certo. Fé não é pensamento positivo. Fé é viver por uma lógica superior. A fé, ela não é irracional, mas ela é ilógica. Faz sentido? A fé não está desprendida da razão, mas ela não está presa à lógica humana. Porque ela é uma escolha de viver sob a lógica divina. A lógica divina não faz sentido na lógica humana. Temos vivido pela fé? Não estou falando de igreja, tá? Estou falando individualmente mesmo. E eu estou falando e eu estou apanhando junto com vocês aqui. Terceiro elemento, quarto, aliás. A igreja de Tiatira é uma igreja com espírito de serviço. A igreja de Tiatira entendeu que a vida com Cristo não é apenas para sentar, ouvir e consumir, mas é uma vida para poder se levantar e servir. Você sabia que a média no Brasil hoje, nas igrejas, agora estou falando especificamente de igreja adventista do sétimo dia, a média no Brasil hoje, nas igrejas adventistas do sétimo dia, é que 30% da igreja é envolvida. Essa é a média. O que quer dizer isso? Significa que a cada 100 membros de uma igreja, 30 são os que se levantam e contribuem de alguma forma. Cantando, lá na recepção, cuidando da sonoplastia, da mídia, ligando luz, visitando. Os outros 70 fazem o quê? Recebem. São servidos. Se alimentam. Enquanto 30 trabalham. Só que eu preciso reforçar para você que 30 é a média com a margem de erro para cima. Porque, na verdade, boa parte das igrejas, isso não é exagero, conversa com qualquer pastor, tá bom? A boa parte das igrejas tem como alvo 30% trabalhando. Porque a média de baixo é 15% da igreja trabalhando. Eu estou dando a média otimista. A pergunta que eu faço, agora essa pergunta é especificamente para você que é membro dessa igreja, tá bom? De quem você faz parte? Dos 30% que trabalham ou dos 70% que espera receber? E aí eu preciso fazer um reforço, porque a gente acabou de sair de pandemia. Assim, já faz um pouquinho, tá passando mais agora, né?
Mas os 2 anos de pandemia que nós vivemos deixaram diversas sequelas. E entre tantas outras coisas, ela deixou uma sequela na nossa prática espiritual. Porque a pandemia nos iludiu com a ideia de que é possível você sentar em casa, no seu pijama, comendo a sua pipoca confortavelmente, ligar no YouTube um vídeo com uma boa música, uma boa pregação e chamar isso de igreja. E aqui certamente tem, eu não sei se isso passa virtual ou não, esse culto, mas eu não estou dizendo que é pecado assistir em casa, mas isso não é igreja. Isso é programação. Porque igreja é o conjunto de pessoas. Igreja é o coletivo. Sabe o que é igreja? É você ir num grupo, não num lugar, tá? Mas num grupo onde você tem que cantar uma música que você não gosta. Isso é igreja. Igreja é você ir num lugar e ouvir um sermão que não é para você. Isso é igreja. Igreja é você ir num lugar que tem que ficar trabalhando, ralando, enquanto o outro está sentado assistindo. Isso é igreja. Sabe por quê? O serviço é o antídoto contra uma religião egocêntrica. Cristianismo é a descoberta de que não é sobre mim, é sobre o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O eu está em terceiro. Sabe qual é a primeira condição para eu seguir Jesus? Lucas 9, 23. Quem lembra? Qual é a primeira condição para eu seguir Jesus? Não é guardar o sábado, não é vir à igreja todo dia, não é usar roupa bonita. Qual é a primeira condição? Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo. A primeira condição para o cristianismo é morrer para o próprio eu. E pega a palavra de Jesus, Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, então siga-me. A gente não começa seguindo Jesus, a gente começa matando o próprio eu. A gente começa negando o eu mesmo. O serviço é o antídoto contra uma religião egocêntrica. Porque eu começo a lembrar que a fé não gira em torno do meu próprio umbigo. Pelo contrário, a fé me liberta do meu umbigo. Quando você começa a buscar Deus, tem aquela fase infantil da busca a Cristo. E quando eu falo infantil, não é com crítica, eu quero dizer justamente do processo de maturação. Aquela fase onde tudo é sobre o que eu quero. A gente está passando por esse dilema lá em casa agora. O Luca está na fase do eu quero. 2 fases que ele está, o do porquê e o do eu quero. O porquê, eu sempre achei que ia ser difícil, porque ia ter uma hora que ele ia fazer uma pergunta difícil de responder, né? Pai, por quê? Como funciona tal coisa? Eu achei que ia ser difícil. Mas quem tem filhos, não sei se é para todo mundo isso, o porquê ele é muito mais difícil do que eu imaginava. Porque tem perguntas que não fazem sentido. Então a gente fala assim, filho, vamos para casa? Ele fala, por que a gente vai para casa? É porque é onde a gente mora. Mas por que a gente mora lá? Onde deu para pagar? Não sei se é essa a resposta. Então ele tem feito perguntas que são difíceis de responder porque não é uma lógica muito segmentada. Só que a outra fase que ele está é a fase do eu quero. Ontem a gente teve até uma conversa sobre isso. Quantas vezes o Luca fala eu quero durante um dia? Se a gente fosse começar a contabilizar e ganhasse 1 centavo por essa frase, a gente ganharia um bom dinheirinho. Eu quero, eu quero, eu quero. Filho, tomar banho. Eu não quero. Mas não perguntei se você quer ou não. Eu falei que é hora de tomar banho. Mas eu não quero. Mas não é essa discussão. Ninguém está falando sobre querer ou não. Você tem direito a não querer, mas é hora de tomar banho. Mas é que eu não quero. Ok. E fica nessa discussão. Eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente começa a buscar Cristo, a nossa relação com Ele é mais ou menos assim. Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero um emprego novo. Eu quero um carro novo. Eu quero a cura da doença. Eu quero um namoro. E sinceramente está tudo bem. O Luca não está errado em passar por isso. Faz parte do processo de maturação. O problema é ficar aí. O problema não é eu começar a relação com Cristo no eu quero. O problema é eu ter 20 anos de igreja. O problema é eu ter nascido na fé cristã. O problema é eu estar 2 anos buscando a Cristo e continuar na relação do eu quero. Chega uma hora que eu descubro que Jesus não atende os meus pedidos. Jesus me liberta da necessidade de ter os meus pedidos atendidos. Isso é viver pela fé. É a libertação
da necessidade de termos pedidos atendidos. E aí eu descubro que o cristianismo me liberta da necessidade de sucesso. Eu não preciso mais pedir pelo dinheiro, porque eu não preciso mais dele. Quem me sustenta é Cristo. Aí você fala, pastor, mas é meio louca essa frase. É fé. Isso é fé. Eu começo a descobrir que eu não preciso mais pedir pela cura, porque Cristo quer me dar vida eterna. A lógica é outra. A fé é a libertação de mim mesmo. Por isso, o espírito de serviço é o antídoto para o egocentrismo na religião do século 21. Eu quero fazer um apelo específico para você agora, que está nessa igreja, que faz parte dessa igreja, que frequenta já há, 10 anos, ou faz uma semana que você está vindo aqui. O convite é para você sair do seu lugar, não agora, mas sair do seu lugar e trabalhar. Voluntariado é libertador, porque não há nada mais recompensador na fé do que servir alguém. Basta perguntar para quem se mete aí a liderar 5 departamentos ao mesmo tempo, e você pergunta, por que você faz isso? Porque nada é mais prazeroso do que você contribuir na jornada espiritual de alguém. A gente fala isso um monte de vezes, é meio clichê, mas Cristo não precisaria de mim para que o evangelho fosse pregado. Mas ele pede para eu pregar, porque isso me transforma. É dessa forma que eu exercito a fé. O espírito de serviço. Repito a frase. O serviço é a libertação, o antídoto para uma fé egocêntrica. A quinta e última característica de Tiatira é uma igreja com perseverança. Perseverança tem que ver com remanescência. Aqui está a perseverança dos santos, Apocalipse diz. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe o que é perseverança? É a capacidade de permanecer mesmo em meio àquilo que não favorece. Perseverança é continuar na fé mesmo quando a oração não é atendida. Perseverança é permanecer na fé mesmo quando você é perseguido por isso. Perseverança é contribuir para uma igreja mesmo quando alguém te olha torto. Perseverança é você trabalhar numa igreja que na primeira vez que você foi ninguém te deu bom dia. Isso é perseverança. Perseverança é alguém olhar torto para você e você ter uma inimizade na igreja e lembrar que fé não é sobre isso. E você agora vai lutar para fazer a diferença. Perseverança é entender que esse mundo vai ter problemas, que essa igreja é formada de pessoas e pessoas são pecadoras, são corruptas. Perseverança é você lidar com toda uma áurea contrária, mas continuar lutando, porque você sabe que está no caminho certo. E aí, fazendo referência ao que nós já falamos em outro dia aqui nessa semana, perseverança é você tomar tiro nas costas de Satanás e saber que isso é o caminho certo, porque se o inimigo está atirando em você no meio de uma guerra, significa que ele de fato é o seu inimigo. Perseverança. Mas tem um elemento a mais que a gente precisa destacar aqui, é que ao descrever as qualidades de Tiatira, Cristo não apenas fala das obras, mas ele diz que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. E aqui a gente tem um paralelo claro com outra igreja, você lembra qual? Consegue fazer a conexão? A igreja de Éfeso. Porque lá em Éfeso, nós vimos Cristo falando que eles precisavam voltar às primeiras obras. Porque as primeiras eram melhores do que as últimas. Tiatira ao contrário. Essas últimas estão no rumo mais do que as primeiras. Isso significa que na vida espiritual, Éfeso estava descendo. Tiatira está crescendo. É uma igreja boa. Eu falei essa frase em Éfeso. Na vida espiritual, não existe platô. Ou você está subindo, ou você está descendo. Se você se sente estagnado na fé, saiba que você já está declinando. Porque a luta pela fé não é apenas uma escolha de crescer ou diminuir, mas é uma luta contra a própria natureza. E se eu paro de crescer, a minha natureza me puxa para baixo. Se eu deixar no piloto automático, ele me puxa para baixo. Como estamos nós hoje? Mais fortes ou mais fracos? Subindo ou descendo? Mais de Cristo ou menos dele? Deixa eu avançar aqui. Qual é a advertência voltada a essa igreja tão boa, com tantos elogios?
Verso 20 é a advertência. Tenho, porém, contra você o fato de tolerar que essa mulher, essa Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu vou tentar andar mais rápido aqui agora. Veja, apesar do positivo dessa igreja, havia um grande problema. Qual era o grande problema da igreja de Tiatira? Qual era o grande problema da igreja de Tiatira? Não era Jezabel. O grande problema era a tolerância. Tolerância ao erro. Tolerância à heresia. Tolerância à mentira. Tolerância ao engano. Que, claro, aqui nessa história, chega a ser personificado em uma pessoa. Uma mulher chamada Jezabel. Existem duas formas da gente interpretar essa Jezabel aqui, tá bom? E você que é um leitor da Bíblia, certamente já fez conexão com essas duas possibilidades. A primeira possibilidade de interpretação dessa Jezabel é no sentido figurado. Porque lá em 1 Reis, capítulo 16 até o capítulo 21, e 2 Reis, capítulo 9, nós lemos a história de uma mulher chamada Jezabel. Ela foi rainha de Israel, porque ela não era israelita, mas ela se casou com o rei Acabe, e por isso se tornou rainha de Israel. Olha, essa mulher, na verdade não só ela, tá? O Acabe também. Essa família era tão corrompida que você lê a história e de vez em quando você tem que se lembrar que são reis de Israel. Porque realmente não faz sentido. Totalmente pagãos e corrompidos. Totalmente corrompidos. Fizeram um mal danado para Israel. E olha que duraram um bom tempinho ainda no governo. Mas fizeram um mal danado para Israel. E Jezabel era muito simbólica nisso. Porque Jezabel era muito pagã, mas muito ativa no reino também. Embora o marido dela, quem fosse o rei de fato, ela era muito ativa. Você lembra a história de Elias no Monte Carmelo? Quando ele disputa ali com outros 400 soldados de Baal? Quem está capitaneando tudo isso é Jezabel. Ela é quem mandou matar os profetas de Deus. Aliás, olha a medida que Jezabel teve. Rainha de Israel mandou que todos os profetas de Deus fossem mortos, para ficar só os profetas pagãos. Jezabel é quem capitaneava tudo isso. Jezabel fez muito mal para Israel. E por isso a interpretação simbólica seria que, ao falar de Jezabel, Cristo está falando de uma pessoa, ou talvez até uma mulher, no meio dessa igreja, que fazia um mal tão grande quanto Jezabel fazia para Israel lá no passado. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é literal mesmo. É que havia uma mulher de nome Jezabel, que não era um nome incomum, por isso é bem possível que seja, uma mulher de nome Jezabel, e que fez um estrago dentro da igreja de Tiatira, trazendo ali heresia. Seja qual for o ponto, o que a Bíblia diz? Que essa mulher se autoproclamava profetisa, e por isso disseminava teologias, e conduzia a igreja a práticas pagãs. Duas práticas. Primeiro, a prostituição. E aqui a prostituição pode ser tanto sexual, quanto espiritual, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Existem várias crenças pagãs que a adoração acontecia através da prostituição. Ou seja, através da prática sexual da prostituição é que de fato a adoração a esse deus pagão acontecia. É possível que seja isso que Jezabel estava fazendo. Segundo problema que Jezabel trazia era o comer carnes sacrificadas. E esse assunto ele é bem presente no Novo Testamento, então essa informação é válida para o seu crescimento no estudo da Bíblia. Também fazia parte do rito pagão, quando um animal era sacrificado e oferecido a essa divindade, logo depois do sacrifício, a carne era comida. E isso não era do tipo, sobrou carne, vamos comer, não. Fazia parte do ato, fazia parte do ritual, o comer a carne. E agora o que acontece é que a Jezabel estava levando prostituição para essa igreja, seja ritualística ou sexual de fato, e ainda estava fazendo com que eles comessem, ou seja, participassem da adoração pagã. Qual era o problema de Tiatira? Tolerância. Olha o apelo que Deus faz no verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Pesado esse apelo, né? Pesado. Pesado.
que Deus está falando aqui é o seguinte: Jezabel acabou. Vocês tiveram tolerância com ela, eu não tenho mais. Para Jezabel, acabou. Deus perdeu a paciência. Note que aqui fica claro que Deus lutou pela redenção dessa mulher. Note que a frase começa: o tempo dela acabou. Ela teve tempo de mudar, ela teve tempo de decidir, só que agora chega. A mensagem é um basta para Jezabel. O termo grego usado aqui indica que ela rejeitou esse tempo que ela teve para mudança. O tempo dela acabou. Repara que o apelo não é para Jezabel nesse texto. O apelo é para os seguidores de Jezabel. O apelo não é para essa mulher, o apelo é para aqueles que se uniram a ela nessa doutrina, para que fujam enquanto dá tempo. Isso aqui nos ensina algo precioso, e a gente está caminhando para o final. Isso aqui nos ensina algo precioso. A misericórdia de Deus, escute bem, a misericórdia de Deus, ela tem limite. A misericórdia de Deus tem limite. Como assim, pastor? Deus não é perdoador? Deus não é todo amor? Cristo não veio para salvar todos? Sim. A misericórdia de Deus não tem limite de alcance, mas ela tem limite de tempo. Não se engane. A misericórdia de Deus tem limite de tempo. Não importa o que você faça, não importa quem você é hoje, não importa quão longe você foi, Cristo te alcança e o perdão está disponível para você. Amém? E é só por isso que a gente está aqui hoje pregando. Porque Cristo tem o braço grande o suficiente para me tirar do buraco. Mas isso não significa que o braço estará estendido a todo tempo. E é duro falar isso, mas é urgente falar isso. Quando a gente volta para a história do dilúvio, eu não quero sair da história, mas é que é a melhor metáfora para explicar isso. Quando a gente volta para a história do dilúvio, lá da Arca de Noé, lembra dessa história, a Arca de Noé? Noé passou por anos e anos. A tradição cristã diz que por 120 anos Noé preparou aquela arca. Construindo. Durante todo esse tempo a porta estava aberta. Os animais entraram na arca, a porta estava aberta. Um dia Deus mandou para Noé: entra você e sua família. Eles entraram, a porta estava aberta. Até que veio uma hora que o anjo, não foi Noé, puxou a corrente. Veio um anjo e fechou a porta da arca. Você lembra quanto tempo demorou desde a porta fechar até a chuva cair? 7 dias. Noé entrou na arca e ficou 1 semana enclausurado no seco. E a chuva veio. A pergunta é: quando que o destino foi selado? Foi quando a chuva caiu? Não, foi quando a porta fechou. Porque quando a porta fechou, cada um já estava do seu lado. A porta não tinha maçaneta. Quem fechou foi o anjo. Quem abriu foi o anjo. A escolha está tomada. A misericórdia de Deus é para todos. A arca cabe animal do mundo inteiro, cabe todo mundo. Mas uma hora a porta fecha. E não é quando a chuva vem, é um pouco antes. É isso que na teologia adventista nós chamamos de fechamento da porta da graça. Essa expressão que faz alusão ao dilúvio é justamente para poder ilustrar, nos lembrar que há uma hora que não há mais tempo. Pastor, quando que essa porta vai fechar? Quando que a porta da arca fecha? Quando que acaba o tempo? Essa é a questão. Nós não sabemos. Até porque é relativo. Porque o tempo que eu tenho de escolha é a minha vida. E quando a minha vida acaba? Eu não sei. Por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Porque se nós estamos aqui hoje, orando, pregando, buscando, cantando, é porque a porta ainda está aberta. E ainda dá tempo de mudar de lado. Ainda dá tempo de entrar na arca. Ainda dá tempo de aceitar Cristo. Mas uma hora, a porta fecha. Isso aqui não é terrorismo não, tá bom? Isso aqui é urgência, diferente. Urgência. Uma hora, a porta fecha. Mas ainda dá tempo. A porta fechou para Jezabel.
Cristo então faz o apelo para os seus seguidores. E isso aqui nos ecoa Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 8, que vai dizer que a Babilônia, a igreja corrompida, ela vai cair. Mas há um chamado de Deus para que os seus saiam de dentro da Babilônia. Sai dela, povo meu, para que os escombros não caiam sobre você. Você que segue Jezabel, você está no engano, mas eu sei que você está sendo enganado. Então eu estou te avisando, sai daí, senão a consequência cai sobre você também. Veja, Cristo nos salva de maneira individual, porque ainda que você esteja metido no meio do engano, Cristo vai lá e te pinça, porque Ele sabe onde estão os seus, ainda que seja no meio da corrupção. Mas há um limite de tempo. Ainda dá tempo. Por isso o apelo é: arrepende-te. Arrepende-te. A conclusão do apelo, e a gente vai com isso terminar aqui, eu já vou partir para a promessa. Verso 24 diz assim: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa faz alusão ao Salmo 2, verso 8 e 9. Lá no Salmo 2 é descrito a autoridade de Cristo e dito o poder que Ele terá sobre o mundo. E agora a promessa se destina a nós. A mesma coisa que o Salmo destina a Cristo, Ele agora destina a nós. Da mesma maneira que Cristo tem autoridade sobre o mundo, conforme Mateus capítulo 28, verso 18, Ele agora compartilha a autoridade conosco. E aquele que vencer, aquele que se arrepender, aquele que ouvir a voz do Espírito, terá autoridade tal qual a autoridade de Cristo. Nós participaremos do reino de Cristo. Mas há dois apelos para isso. O primeiro apelo desse estudo, dessa carta, é para você que tem vivido em meio ao engano. O apelo não é para Jezabel. O apelo não é para quem para quem faz a heresia nessa carta. O apelo não é para quem dissemina a heresia ou o erro. O apelo é para quem acompanhou o erro. Seja intencionalmente, seja não intencionalmente, o apelo é: ainda dá tempo de entrar na arca. Se hoje você não tem a convicção da sua salvação, ainda dá tempo de aceitar Jesus como Salvador, para que Ele possa limpar a sua vida, limpar seu coração, e você possa começar do zero. Mas não dará tempo para sempre. Ainda dá tempo. O segundo apelo é para aquele que já escolheu entrar na arca. É para aquele que já escolheu essa fé. E o apelo de Cristo é: aguenta firme. Permaneça. Porque em breve Ele virá. Quem é você hoje nessa história? O que está fora da arca ou o que está lutando para permanecer dentro da arca? Seja qual for, o chamado de Cristo sempre é: permaneça ou arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua palavra e por conhecer a nossa situação, a ponto de direcionar cada carta exatamente para aquilo que precisamos ouvir e mudar. Santo Deus, se existe alguém aqui hoje que ainda está fora da arca, duvidando se a chuva vai cair ou não, meu Deus, faz essa pessoa ter a coragem de sair do seu lugar nesse momento e aceitar o Senhor como Salvador. Se tem alguém aqui hoje que ainda está vacilando
sobre tomar uma decisão séria contigo, ou continuar nessa informalidade, continuar nessa indecisão sobre espiritualidade, incomoda o coração agora, Senhor. Em nome de Jesus, incomoda o coração. E que ele não saia daqui hoje sem conversar com alguém, para pedir ajuda, para desenvolver a sua fé. E igreja é para isso, Senhor. É para a gente se ajudar a desenvolver a fé. Que ninguém saia daqui ainda vacilando, mas que tome a decisão de crescer ao teu lado. Mas, meu Deus, eu oro também por aqueles que já têm essa decisão tomada. Aqueles que já tiveram a coragem de entrar na arca, mas que têm lidado com a zombaria dos que estão do lado de fora. Aquele que tomou a decisão de viver para o Senhor, mas que tem lidado com os desafios que envolvem a própria natureza e as próprias paixões, ou o desafio que pode envolver até mesmo pressão daqueles que estão do lado de fora, seja o que for. Que o Senhor nos dê a força para perseverar, permanecer em Ti, até o Senhor voltar. Que absolutamente nada nos tire dessa arca. Que nada nos tire do caminho do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.